sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse é o vídeo com as minhas leituras de fevereiro. Eu comecei o mês lendo Chiquilite, A Lua de Mel, da Sophie Kinsella, e inclusive foi a leitura que eu fiz pro desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Então já tem vídeo resenha dele aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Ele conta a história de duas irmãs, a Fliss e a Lottie. A Fliss acabou de terminar com o namorado dela porque ela acreditava que ele fosse pedi-la em casamento. Quando esse pedido não vem, ela fica extremamente decepcionada, ela acaba vendo que ela não vai ter o futuro com ele que ela imaginava que teria e termina o relacionamento e fica extremamente mal. Com isso, ela acaba reencontrando um namorado dela de quando ela era adolescente e que eles não se viam há 15 anos. E toda aquela paixão que eles tinham acaba reacendendo. Esse ex-namorado dela, o Ben, acaba pedindo a Fliss em casamento e ela aceita. Enquanto isso, a Lottie, que é a irmã dela, acha que a Fliss está cometendo uma loucura e resolve impedir que ela se case. Quando ela vê que fracassa, ela tenta então impedir que a lua de mel seja consumada. Ao mesmo tempo, a Lottie também está passando por um processo de divórcio, um processo bastante difícil, e toda a parte dela então vai narrando essas dificuldades pelas quais ela passa, o relacionamento dela com o filho, enfim. Eu achei a leitura bastante divertida, como os livros da Sophie Kinsella sempre conseguem ser. Um ponto extremamente positivo é que as visões tanto da Fliss quanto da Lottie são narradas em primeira pessoa e ainda assim você consegue dividir bastante cada uma das personagens. As personalidades delas são bem distintas e bem demarcadas pela autora. A história, apesar de ter pontos previsíveis e apesar de ter momentos que às vezes chegam até a ser um pouco forçados, isso não tira a graça do livro e, aliás, esses momentos é que acabam dando toda a parte hilária pra ele e, enfim, é uma leitura que eu recomendo bastante. Minha segunda leitura, eu acabei emprestando o livro, então novamente eu vou mostrar a capa dele no Kindle pra vocês, e foi A Redenção de Gabriel, da Sylvain Reinhardt. É o terceiro livro da trilogia Inferno de Gabriel. A Redenção de Gabriel vai narrar então a vida de casado do Gabriel e da Júlia. Vai narrar os pontos de dificuldades entre eles, no relacionamento deles. Vai falar também sobre um pouco mais do passado do Gabriel, a questão familiar que ele tem. Ele foi adotado depois da morte da mãe. E esse sempre foi um ponto fraco dele. Ele, de certa forma, acabou sempre ele cresceu se sentindo rejeitado pela família de sangue dele. Então, e esse acaba sendo um ponto explorado no livro. Eu gosto bastante da narrativa do autor, eu acho uma narrativa bastante rica em detalhes, é a narrativa em terceira pessoa, é uma narrativa bastante romântica, só que o livro ele tem um desenrolar mais lento. Os três livros são assim, ele tem essa característica de ser mais lento, então talvez não agrade a todos os tipos de leitores. Eu gostei do livro, eu não gostei tanto quanto eu gostei do primeiro livro, mas eu gostei mais do que eu gostei do segundo. Uma leitora acabou comentando na minha resenha escrita do blog algo que eu acho que faz bastante sentido e é o que eu também acredito. Essa trilogia, na verdade, eu acredito que se ela tivesse sido encerrada no primeiro livro, não teria prejuízo da história, digamos assim. O primeiro livro eu acho que ele teve começo, meio e fim. Todos os conflitos que existiam foram inseridos no primeiro livro. E o segundo e o terceiro acabaram sendo uma espécie de desenrolar da história, mas que não era necessária. Eu acho que isso acaba também diminuindo um pouco o ritmo da leitura. Algo que eu gosto bastante nos livros são todas as referências que o autor dá. Ele faz um paralelo, desde o primeiro livro ele faz um paralelo entre a história de Dante, Alighieri e Beatriz. Então tem bastante da Divina Comédia inserido nos livros. E eu também acho interessante que tanto o Gabriel quanto a Júlia vivem em um meio acadêmico. Então todos os livros, em pelo menos algum momento você tem algum trecho de alguma palestra, de alguma tese, algum debate nesse mundo acadêmico mesmo e sobre a Divina Comédia. E essas partes eu acho sempre muito interessantes. É uma leitura que eu acho sim interessante, mas nem o segundo nem o terceiro livro causaram o impacto que o primeiro livro causou. Minha terceira leitura foi A Seleção, da Kiera Cass. A Seleção é um distópico, mas ele é um distópico um pouco diferente, porque ele não foca, na verdade, na distopia em si. Então, embora você tenha um Estados Unidos pós-apocalipse, digamos assim, nesse caso
Já houve até uma quarta guerra mundial, os Estados Unidos foi inteiro reestruturado, a sociedade toda dividida em castas. Mas embora você tenha toda essa organização da sociedade, o foco do livro não é esse, nem na política, em nada. O foco está no romance. Então você tem a história da América. Ela namora há 2 anos em segredo um rapaz de uma casta abaixo da dela, que é o Aspen. E o Aspen, na verdade, ele não se acha à altura da América, por ser de uma casta inferior. Ele acha que a América merece mais do que ele pode oferecer. E então surge o momento da seleção, que nada mais é do que um reality show para ser escolhida a nova princesa, a nova rainha. 35 garotas são sorteadas de todo o país e passam a viver num castelo para que o príncipe possa escolher uma que será a sua mulher. E a América não quer se candidatar porque ela não tem a menor vontade de viver nesse mundo, ela não tem a menor vontade de ser mulher do príncipe, ela já tem o amor da vida dela. Mas a família dela quer que ela se inscreva porque isso traria lucros para a família. E o Aspen quer que ela se inscreva porque ele acha que, como ela merece algo melhor, ele não quer privá-la de ter essa oportunidade. Então a América acaba se inscrevendo, meio que forçada pela família e pelo namorado, e ela é sorteada. E antes dela ser sorteada, o Aspen acaba terminando o relacionamento com ela, e ela fica extremamente magoada, e ela vai então pro castelo completamente magoada. E depois que ela vai pra lá, ela conhece o príncipe Maxon, e ela começa a enxergar um lado dele que ela jamais imaginou que pudesse existir. Então o livro foca bastante no triângulo amoroso da história. A narrativa dele é bastante romântica, uma narrativa bastante gostosa de se acompanhar. É um livro que você lê muito rápido, quando você vê você já devorou várias páginas, você nem percebe que você está fazendo a leitura. E é um livro leve, com a característica de entreter mesmo, de te fazer relaxar. Eu acho interessante que o fato dele ser também uma distopia, ele dá ares um pouco diferentes para um romance, então ele insere essas características particulares da distopia dentro do romance, e o fato dele ser assim, focado no romance, faz com que ele seja uma distopia diferente. Então eu acho que ele é um livro único, um livro singular, porque ele mescla essas duas características, de distopia e de conto de fada. Então é uma leitura assim que vale a pena, mas então é uma leitura que você faz para se entreter mesmo. Se você for esperar se você for esperar grandes conflitos com relação à distopia, grandes reflexões como normalmente as distopias incitam, você não vai encontrar aqui. Essa parte da distopia é bem mais atenuada mesmo, embora seja presente. E por fim, a minha última leitura foi Amigas para Sempre, da Christine Hanna. Ele é o primeiro volume da série Firefly Lane. Na verdade, são apenas 2 livros nessa série, que é o Amigas para Sempre, lançado pela Arqueiro, e o Por Toda Eternidade, que é a continuação lançada pela editora Novo Conceito. O Amigas para Sempre vai narrar a história da Tully e da Kate, que são 2 mulheres que se conheceram aos 14 anos. Desde então, elas se tornaram amigas inseparáveis, e o livro narra 3 décadas de amizade entre elas. Não só entre a amizade entre elas, ele vai narrando a vida de cada uma, como cada uma construiu sua vida, tudo aquilo pelo qual elas foram passando até se tornarem mulheres adultas. O que eu acho incrível na escrita da Christine Hanna, mesmo narrando a história em terceira pessoa, que tem uma narrativa mais abrangente, ela consegue mostrar o íntimo de cada uma das personagens, ela consegue mostrar muito bem quem é a Kate, quem é a Tully, ela consegue mostrar todos os anseios de cada uma, todas as dúvidas que elas passam, todos os sentimentos que elas têm. E eu também achei incrível que, embora elas sejam extremamente amigas, e você não duvide disso, a Christine Hanna também vai mostrar aqueles sentimentos ruins que elas nutrem, que elas acabam nutrindo, sentimentos que, na verdade, que existem, que mostram o quão humanas elas são. Então, tanto a Tully quanto a Kate têm suas inseguranças, elas são muito diferentes, então elas enxergam na outra, elas enxergam o que faltam nelas, aquilo que a outra tem. A Tully, por exemplo, vem de um lar bastante conturbado, a mãe da Tully acabou sempre rejeitando a Tully, então a Tully tem uma certa inveja da família da Kate. Mas a Tully, por outro lado, é o tipo de pessoa que brilha, que chama atenção em qualquer lugar que ela vai, é o tipo de pessoa que recebe todos os olhares, que faz as coisas acontecer. E a Kate tem uma certa inveja disso. A Kate sempre foi muito insegura
com relação a ela mesma. E ela enxerga na Tully todo o brilho que ela não enxerga nela. E ao mesmo tempo, então, que você vê essa inveja entre elas, você vê a amizade entre elas. E você não acaba achando que a amizade entre elas é algo falso. Pelo contrário, você acaba enxergando essa inveja como parte da humanidade delas. A Christiane cria personagens que são reais, não é algo estereotipado. Então eu acho assim, o principal do livro é você observar toda essa construção das emoções tão complexas entre elas, e você vê essa amizade de uma vida inteira. O livro acabou me emocionando demais no final. Eu acho que as últimas 50 páginas era assim, eu conseguia parar de chorar, já vinha um trecho, eu voltava a chorar e não era um chorinho, lágrimas caindo, não, era aquele choro sentido mesmo, de você acabar sentindo soluçar. Então foi um livro que no final acabou mexendo bastante comigo, me deixou bastante emocionada. E eu só tive coragem de ler a sinopse de Por Toda a Eternidade depois de eu terminar de ler esse livro. E eu percebi que foi algo ótimo que eu fiz, porque se eu tivesse lido a sinopse antes, eu teria pegado um big de um spoiler. Então eu recomendo que vocês, se vocês desejam fazer a leitura dos dois livros, não leiam a sinopse de Por Toda a Eternidade até terminar esse livro. E outra coisa também, pelo que eu pude entender, você consegue fazer a leitura de Por Toda a Eternidade sem ler esse livro, mas eu não recomendo que isso seja feito, porque você vai conseguir entender a complexidade das personagens a partir desse livro. Você vai criar um vínculo com elas a partir desse livro. Se você partir Por Toda a Eternidade direto, sem ler o Amigas pra Sempre, eu acho que você vai acabar perdendo muito da história, muito das personagens. Então eu acho que são livros que devem sim ser lidos em ordem. Foram essas as minhas leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. O que eu achei de ter momentos que são bastante... E de ter momentos que são bastante... não é algo fantasioso, não é algo... Não é algo estereotipado.